Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje a gente vai conversar então sobre Os Testamentos da Margaret Atwood. Bom, esse daqui é a continuação ali do Conto da Aia, aquela distopia que foi super premiada, super bem falada, tem série que é super famosa também. Essa daqui é a continuação e vamos conversar um pouquinho então sobre o Conto da Aia e sobre os Testamentos. Bom, primeiro eu quero contar um pouco da minha história com o Conto da Aia, porque é a seguinte: eu li o Conto da Aia 2 vezes. Sim, eu reli esse livro. E é o seguinte, quando eu li pela primeira vez, eu não gostei tanto do livro, porque estava num momento ainda muito imaturo para conseguir compreender a grandeza do livro. E eu estava passando por uns momentos complicados na minha vida no período que eu estava lendo o Conto da Aia. Tinha lido, tinha achado o livro bom, mas nada extraordinário como tinham dito, como falavam e tudo mais. E eu tinha gostado muito do final do livro. O final do livro foi realmente uma coisa que eu me lembro da primeira leitura de que me impactou muito. E foi passando o tempo e aí eu fui lembrando um pouco do livro e pensando, à medida que as coisas iam acontecendo no mundo, não só no Brasil, como nos Estados Unidos, quanto no mundo afora, eu fiquei falando assim, caralho, esse livro é muito importante. Passou-se um tempo e aí esse ano, por conta de um projeto que eu fiz na faculdade, eu tive que reler o livro. E quando eu reli o livro eu falei assim, caralho, que livro foda! Este livro é muito importante, porque cada vez mais que o tempo passa, esse livro vai se tornando mais atual e mais assustador. E é bizarro. E eu gostei muito do livro. E eu passei a gostar mais ainda do final do livro. Principalmente porque já tinha uma bagagem intelectual da faculdade. E pra quem já leu, sabe que o final desse livro tem muito a ver com história ali. E eu acho isso muito divertido e muito legal. Apesar de não gostar tanto do curso de história, aquele final é um final muito foda. E aí, então, eu vi que ia sair os testamentos. E logo quando esse livro foi anunciado, muita gente ficou tipo assim, ué, por que esse livro está saindo? Porque pra quem já leu o Conto da Aia, sabe que não tem muita necessidade de ter uma continuação ali, porque eu acho que o Conto da Aia é um livro que se basta por si só. E aí eu fiquei curioso, porque quando esse livro foi anunciado que ia sair, se eu não me engano, eu tava acabando de reler, tava tipo assim, meu Deus do céu, o que é que estão fazendo? E aí, logo que foi anunciado, foi lançado capa e tal, o livro já foi concorrendo ao Man Booker Prize. Eu falei assim, ué, gente, como assim? Então, assim, alguma coisa importante esse livro deve ter. E realmente tem, porque esse livro aqui é aquele tipo de continuação que não era necessário, porque o Conto da Aia é um livro que, se você ler ele, ok, você vai ficar curioso pra saber o que acontece, mas eu acho que faz parte da magia do livro. Mas esse livro aqui é o tipo de livro pra quem gostou muito do Conto da Aia, porque ele é o seguinte, ele não vai ser uma continuação direta, a gente não vai ficar sabendo aqui o que acontece com a Offred depois do final do Conto da Aia, tá? Então fique ciente de que você não vai ter respostas do que acontece lá no final daquele livro, porque não vai. Você pode presumir com a leitura desse livro que a Margaret Atwood até brinca com as conexões entre essas histórias aqui, mas nada que vai, tipo assim, olha, isso aconteceu. Não é. Porque aqui a gente vai acompanhar o seguinte: esse livro vai se passar 15 anos depois dos acontecimentos ali do Conto da Aia. E aqui a gente vai acompanhar 3 personagens. 2 delas a gente não conhece. E a gente já conhece, que é a Tia Lídia, né? Que é aquela carrasca lá que meio que montou o Gilead, que é uma das líderes e uma das pessoas mais poderosas, então, desse regime autoritário. Então aqui a gente vai acompanhar, além da história da Tia Lídia, essa pessoa que a gente já conhece do Conto da Aia e sabe um pouco da personalidade dela, porque no Conto da Aia a gente tem a visão da Offred sobre ela, e aqui a gente vai ter ela mesma contando a sua história. A gente vai acompanhar aqui a história da Agnes, que é uma garota que já nasceu naquele ambiente, em Gilead, ou seja, toda a vida dela foi naquele espaço, ela nunca teve a oportunidade de conhecer o mundo livre sem ser Gilead. Vai acompanhar aqui a Daisy, que é uma garota de 16 anos que mora no Canadá. Ou seja, a gente vai ter aqui 3 visões. Uma visão de quem está no poder, uma pessoa muito influente, uma pessoa que meio que ajudou a fundar Gilead, uma pessoa que nasceu naquele regime e não conhece nada além daquilo, e uma pessoa que vive no mundo fora de Gilead, porque sim, no Conto da Aia, Gilead é os Estados Unidos, e eles são, o mundo ainda continua rodando sem viver nessa ditadura autocrática, né, maluca de Gilead. Aí a gente vai ter 3 visões. E esse livro, gente, ele aqui vai explicar um pouco pra gente o processo que levou Gilead a começar a ruir e voltar a ser Estados Unidos, a ser um país livre, sem ser essa autocracia maluca e louca. E aqui a gente vai acompanhar, então, esse processo da derrocada de Gilead
E a gente vai ver como é que era esse mundo. E deu um pouco mais a estrutura, porque no conto da Aya a gente tem uma visão muito fechada da Offred. Então assim, a gente conhece muito pouco, a gente conhece tudo que tá na visão dela. Nesse livro aqui a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre as tias, sobre o que foi que aconteceu. Houve o golpe dos filhos de Jacob. E como foi que eles montaram essa estrutura social, Martas, tias, aias, e de como esse controle foi sendo dado ali naquela sociedade. A gente vai ter uma visão também de pessoas que vivem uma vida relativamente normal, que não fossem aias ali naquela situação, e a gente vai ver como é que tava o mundo ali, o que é que tava acontecendo no mundo, porque, porra, coisas horrorosas acontecendo num país e os outros países não fazendo nada. No conto da Aya a gente não consegue ter uma noção disso. E aí, tendo essas visões, a gente vai começando a entender um pouco mais as estruturas de Gilead e de como estavam as relações internacionais nesse período e de como eram as estruturas sociais dentro desse regime autocrático. O que é muito interessante, porque aqui a gente vai acompanhar, então, por meio da tia Lídia, principalmente, a construção desse mundo e o que foi que permitiu com que mulheres tivessem os seus direitos roubados e não pudessem mais terem uma vida própria e, enfim, terem liberdade. E esse livro aqui, ele é muito interessante, gente, e o que me fez gostar muito dele, além do fato de a gente poder conhecer um pouco mais e de ele fazer críticas diretas, bem diretas mesmo, ao período que a gente vive, a 2019, aos Estados Unidos, aos outros países, ao avanço de partidos populistas ao redor do mundo e tudo mais, é de que esse livro aqui ele vai trabalhar muito com a questão das relações de poder, que é uma coisa que eu adoro, porque quando a gente tem ali a visão da tia Lídia, que é uma pessoa muito importante no mundo em que as mulheres não têm direitos, a gente começa a compreender que o mundo é muito mais do que o preto no branco, né? E, tipo assim, a pessoa faz isso porque ela é malvada, ou a pessoa faz isso por conta das circunstâncias, sabe? E a Margaret Atwood, ela não vai trazer, ao contrário do que muita gente acha, né? Só porque a pessoa tá contando a história de um vilão, humanidade. Não é isso. Ela traz também a humanidade pra tia Lídia, mas ela também mostra que as coisas e de que as situações são muito mais cinzentas, sabe? As áreas de poder, as relações de poder em um mundo caótico não são como a gente espera que seja. Porque a gente, quando vai ler ou vai ver alguma coisa, a gente sempre espera que seja uma coisa meio que maniqueísta, porque a gente é muito acostumado com histórias maniqueístas. E esse livro aqui não é um livro nem um pouco maniqueísta, sabe? Os personagens não fazem isso, fazem coisas porque eles são bonzinhos ou porque eles são malvados, mas que existe todo um contexto por trás disso. E eu acho que a Margaret Atwood faz isso daqui muito bem, não só com a tia Lídia, mas também com a Daisy, com a Agnes, que são coisas que vão no âmago do que é ser humano, sabe? E eu acho isso muito legal, isso muito importante. Além, claro, das críticas sociais e políticas que a Margaret Atwood faz, porque esse livro aqui, gente, ele tá muito atual, ele é um livro muito atual e eu acho que com o decorrer do tempo ele vai ser um instrumento, assim como o conto da Aya, pra gente compreender o que está acontecendo em 2019, porque o livro fala muito ao tempo que ele cria uma ficção por meio de Gilead, por meio desse mundo distópico futurístico. Ele vai criticar o nosso mundo atual de uma maneira brilhante. Coisas de tecnologia, agrotóxicos, a forma como lidamos com o meio ambiente, e tudo isso é incrível. Além também da questão do avanço de partidos e ideias conservadoras que são muito perigosas, né? Assim, eu me considero uma pessoa muito progressista no sentido de precisamos andar pra frente, não andar pra trás. Mostra os perigos também da religião e política, que é uma coisa séria, que é uma coisa perigosa. E mostra que direitos podem ser perdidos muito fáceis, sabe? E de que quem é que nos protege disso quando há um apoio popular? Quem é que nos protege de que pessoas malucas e pessoas autoritárias subam ao poder quando as pessoas, a população está a favor? E de quando os meios de comunicação também, quando, enfim, todas essas paradas que movem o mundo, internet, livros, ideias estão correndo soltas por aí.
É um livro pra se pensar, gente. É isso, é um livro muito bom. Se você gostou muito do Conto da Aia, recomendo pra caramba, tá? Agora, se você tá esperando que seja que ela explique lá o que foi que aconteceu com a Alfred, esse livro não é pra você. Esse livro é pra você que quer conhecer um pouco mais do que estava acontecendo ali naquele mundo, história de Gilead, e em Gilead entender um pouco mais como um grupo religioso conseguiu assumir o poder ali dos Estados Unidos e enfim, tá? É isso, gostei pra caramba desse livro, apesar de ser uma continuação que eu não tava esperando, nem que estava ansioso. Deu muito a pena e eu acho que vale super a leitura porque é um livro muito atual, gente. Muito atual mesmo, é um livro muito pertinente, tá? Não deixe de ler se você curtiu o Conto da Aia. E se você não leu o Conto da Aia, amigo, pegue aí e lê. Tem qualquer livraria, a livraria mais próxima de você vai vender esse livro. E tem na internet também, super barato. E é isso, gente. Leiam o Conto da Aia. E se vocês gostarem, partam pros Testamentos, porque é um livro que vale muito a pena. E é uma leitura muito importante pra gente compreender o mundo em que a gente vive, tá bom? Beijo e até a próxima.